parecia acabado, eu estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Deu-me nova vida, me fez vencedor, curou minhas feridas, deu-me seu amor, seu amor, seu amor. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade. Pois as feridas já foram saradas, e eu sarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade. Pois as feridas já foram saradas, e eu sarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Em Jesus nós somos livres, amém, igreja? Eu quero dizer que somos livres para cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, amém? Quem cuida da sua vida espiritual é você. Quem cuida da vida espiritual da sua família também é sua responsabilidade, amém? Louvado seja Deus. Eu estou feliz nessa noite, porque estou vendo os irmãos andando menos. Tem hora que eu estou ficando preocupada com o tanto que nós estamos andando dentro da casa do Senhor. Parece que estamos chegando aqui sem propósito, sem finalidade, sem direção. E aqui é uma casa de oração. Aqui é lugar que você senta e fala Senhor, e Ele ouve, Ele fala com você, Ele te responde, Ele renova, Ele te fortalece, Ele te consola.
consola, Ele te alegra o seu coração e Ele te dá direcionamento. Aleluia, esse aqui é o lugar onde você entra aflito e o Senhor sara você de dentro para fora e você sai daqui renovado, disposto e sabendo o que fazer na direção do Espírito Santo. Amém, igreja? Desculpe, mas eu precisava falar isso, porque tem hora que a gente incomoda. Você está adorando e está todo mundo andando, passeando como se estivesse numa praça. E hoje está uma coisa linda de se ver. Está todo mundo caladinho, não tem ninguém dando glória. Deveria estar dando glória pela presença poderosa de Deus aqui nessa noite, mas estão aí assentados, atentos à voz do Senhor. Isso é lindo, louvado seja o nome de Jesus. E eu quero dizer nessa noite que você é livre para glorificar o nome do Senhor Jesus. O pastor com a oportunidade de fazer as apresentações. Amém? Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Fica de pé um pouquinho comigo assim. Mais uma vez, em reverência ao Senhor do universo, ao Rei eterno, ao único Senhor e Salvador, ao meu, ao seu, ao Senhor desta igreja também. Enquanto nós o agradecemos por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por essas famílias maravilhosas que têm chegado aqui para somar com a gente, incluindo a família do irmão Edson, que veio lá do Pará, o irmão Jaquim, o pastor Jaquim, que acabou de falar agora, o irmão Jarbas, que também é um obreiro do Senhor, muita experiência. Inclusive vamos casar ele agora em novembro, né, Jarbas? Deus quiser. Com a moça daqui da igreja, viu, irmão? Depois vocês ficam sabendo quem que é. O Israel, que resolveu ficar com a gente aqui ontem, ele decidiu. Israel, Deus te abençoe. Israel Divino, irmão do Biratã, lembra? Também somando com a gente. Eu agradeço sempre o João Mendes, que a partir do mês que vem vai estar cuidando da parte da limpeza desta igreja, em forma de oferta para a glória de Deus. E também agradecemos a filha da irmã Amélia, que está vindo agora, que Deus abençoe. Todos nós reverenciamos o Senhor Jesus por todas essas coisas. Diga comigo, Senhor Jesus, continua nos protegendo quando estamos nas ruas pregando. Quando estamos nas ruas pregando. E também aqui na tua casa, amém? Deus abençoe, palmas para o Senhor. Podem assentar um minuto. Queridos irmãos, fiquem em oração, porque se Deus permitir, amanhã pela terceira vez a gente promete. Eu acho que vocês estão orando pouco. Pela terceira vez eu prometo de passar alguns slides ali na feira, num lugar fundamental ali, preparando para depois uma leve palavra, possivelmente será dada pelo irmão Jaquim, que gosta desse trabalho. Um trabalho diferente na rua, tá? Antes de eu apresentar aqui, aliás, eu vou fazer aqui primeiro, hoje eu vou fazer diferente, depois a gente chama as crianças, tá, pastor Divino? Então, irmão, nesse momento meu, eu quero apresentar para vocês alguns avisos que eu vou colocar no quadro, que aquilo que a gente vê, a gente esquece, mas demora mais. Então, o que vocês estão vendo no quadro, 2 fotografias de pessoas que tanto o lado externo como o lado interno são lindos. Interior eu acho mais lindo ainda, porque por fora nem tanto, né? Nem tanto. Vocês entenderam? Olha que foto maravilhosa. Pastor José do Carmo, pastor José Adão, dia 3, quarta que vem, né? É quarta que vem já? Dessa quarta na outra? Dessa quarta na outra. Já é quarta que vem, né? Em agradecimento ao irmão Marcinho, vamos fazer lá no galpão. E vamos providenciar para levar tudo, todo mundo que for, vamos providenciar. Outro aviso importante, que eu acabei de falar, sexta-feira, com a permissão do Senhor, vamos estar fazendo projeção que pode salvar vidas na feira, amanhã. Outro aviso importante sobre a escola dominical. Domingo agora vai ser a lição de número 9.
ministrada pela obreira Cristiane. E você que não é aluno, passa a ser um aluno da escola dominical. O tema é uma igreja que se arrisca. Se arrisca. Se arrisca em quê, hein? Vamos ver isso aqui domingo de manhã. Depois domingo agora, né? Vamos ter às 15 horas, batismo na nossa sede, onde tem pelo menos 3 candidatos aqui dessa igreja. E eu louvo a Deus por isso. Também nós queremos convidar todos os irmãos, que à noite vai ser algo especial aqui, nesse próximo domingo agora, dia 31. Nós vamos apresentar esse bebê ao Senhor, que por acaso é o nosso neto, né, Elaine? É o nosso neto, Pedro. E por que eles decidiram vir aqui na igreja? Porque esse telão aqui, irmão, foi o primeiro lugar, a primeira igreja, que depois que ele nasceu, ele foi visto e oramos por ele, lembra? Eu estava todo emocionado, que eu estava acompanhando ali o parto dela, da irmã Ingrid, foi um pouco difícil. O Lucas chegou a pensar, meu Deus, e se eu tiver que escolher entre um deles, quem que eu vou escolher, meu Deus? Porque a coisa estava complicada. Mas de repente, está aí os 2, né? Os 3, na verdade. O Lucas, o nosso filho, a Ingrid também pode dizer que é nossa filha, e o Pedro. E eles vão trazer ele para apresentar ele aqui. Quem vai estar aqui ajudando nós a fazer esse trabalho? Ninguém menos do que o próprio pastor Fabiano Reis, que é um dos presidentes lá do nosso campo da sede. É tio da nossa nora. Então eu precisava falar isso para vocês. E no dia 6 de setembro, vocês sabem, olha só, dia 6, vem aí, vem aí, o que mesmo? 2 no 1, né? 2 no 1. 2 em 1. 2 em 1. Separado. Possivelmente, ou as mulheres ou os homens vão estar no galpão do Marcinho novamente, para poder ficar legal. Depois a gente se reúne para isso dia 6. Acho que eram esses os principais avisos. Converse conosco. Teremos a alegria de atender. Peça um culto na sua casa. Converse conosco antecipadamente, para a gente fazer um negócio muito legal. Peço perdão aqui de público pela irmã Marcelene e o irmão Edson, que infelizmente no dia do culto lá, que foi uma bênção, eu não pude estar lá, mas eu sei que teve uma representação boa lá, nos representando. E ontem foi uma bênção. Nós pregamos o evangelho ontem numa das ruas mais complicadas, mais perigosas, ali do Guanabara 1, em frente ao Mercado Brasil, onde era o campus. Instalamos ali, o povo de Deus falou com ousadia, houve reconciliação e foi uma bênção. Vamos ficar de pé e eu vou já orar pelas crianças. Crianças, todos vocês, todas as crianças. Falando em crianças, irmão, todas as crianças, venham aqui na frente. Os pais, por favor, irmão, venha, traz os seus filhos para a casa de Deus também na terça-feira. Terça-feira passada teve aqui o professor, o Samuel, dedicando na casa do Senhor e não tinha. Deixa eu descer para lá também. Quem mais que é a criança que vai participar da salinha hoje? Vocês entenderam, irmão? Terça que passou, fiquei triste. Você não trouxe o seu filho, a sua filha. Por quê, hein? Responda para o Senhor dessa igreja. Porque dia de terça-feira é dia de trazer as crianças para a casa de Deus. Eu fiquei orando o tempo todo para Deus levantar alguém na terça-feira, porque a terça-feira as tias não podem. E aí Deus levantou o Samuel, ele veio, trouxe a filha dele para ajudar. Mas cadê as crianças? Os pais não trouxeram. Então eu fiquei um pouco triste. Só tinha 3, né? Aí ele não quis. Só tem 3 hoje também. Se chegar mais alguém, vocês mandam para cá. Estende a mão para cá. Senhor Jesus, abençoa nesse momento, abençoa, Pai, porque eles estão hoje indo para a salinha. Que a tua filha, a Evelyn, possa ser inspirada pelo Senhor para poder ministrar a eles, meu Pai. Ministrar a eles de uma forma maravilhosa. Abençoa, Pai querido, no nome de Jesus. Palmas para o Senhor, podem assentar e eu agradeço a oportunidade. Chamo aqui as irmãs para dar continuação. Estou brava não, viu, igreja? Não, é para... A gente falou rápido para correr, né, com o tempo, porque passou já muito tempo, mas é uma verdade, irmãos, porque quando a gente chega aqui,
a gente chega com um propósito, né? E a gente não pode dispersar desse propósito, amém? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Irmã Sara, vem louvar o Senhor enquanto você pode ofertar, aleluias. Eu penso assim, igreja, na presença de Deus a gente tem toda a responsabilidade, amém? Se você sabe que uma coisa não é certo, então a gente tem que, não é? Se você sabe que você tocar no ministério de alguém, na unção de alguém, não é bom diante de Deus, então por que fazer? Se você acha que falar do seu irmão é uma coisa que não vai agradar a Deus, então por que continuar fazendo, né, por trás? Então, se você sabe que chegar na casa do Senhor e ficar andando para lá e para cá vai impedir você de se conectar e de entregar o seu culto para o Senhor, então não é? Isso é racional. Saúde, irmãos, capaz do Senhor, amém? Sei que esse hino é um pouco repetitivo, mas Deus, Ele fala através desse louvor, juntamente comigo, e eu creio que vamos falar com os irmãos também, amém? Coração envelhecer, minha respiração diminuir. Eu caminhava pouco e cansava. Então falei com Deus, preciso de um novo coração. Não quero no meu peito essa aflição. Rejeito essa dor, ó meu Senhor. Arde o meu coração. Então Ele providenciou um transplante para mim. Na transfusão de sangue era sangue carmesim. Deitada em uma sala imensa espiritual, o doutor Jesus falou: filho, só confia em mim. Foi um sucesso o transplante que o Senhor me fez. Meu coração agora bate de novo outra vez. Meu sentimento agora é de alegria. Troquei o meu cansaço pela ousadia. Não existe impossível para o nosso Deus. Não há rejeição no peito quando Ele opera. A minha vida estava já chegando ao fim. Agora bate o seu coração dentro de mim. Foi um sucesso, foi um sucesso, o transplante que Jesus realizou em mim. Foi um sucesso, foi um sucesso. Já não vivo eu, agora Ele vive em mim. Então Ele providenciou um transplante para mim. Na condição de sangue era sangue carmesim. Deitada em uma sala imensa espiritual, o doutor Jesus falou: filho, só confia em mim. Foi um sucesso o transplante que o Senhor me fez. Meu coração agora bate de novo outra vez. Meu sentimento agora é de alegria. Troquei o meu cansaço pela ousadia. Não existe impossível para o nosso Deus. Não há rejeição no peito quando Ele opera. A minha vida estava já chegando ao fim. Agora bate o seu coração dentro de mim. Foi um sucesso, foi um sucesso, o transplante que Jesus realizou em mim. Foi um sucesso, foi um sucesso. Já não vivo eu, agora Ele vive em mim. Foi um sucesso, foi um sucesso, o transplante que Jesus realizou em mim. Foi um sucesso, foi um sucesso. Já não vivo eu, agora foi um sucesso, foi um sucesso, o transplante que Jesus realizou em mim. Foi um sucesso, foi um sucesso. Já não vivo eu, agora Ele vive em mim.
foi um sucesso. O transplante que Jesus realizou em mim foi um sucesso, foi um sucesso. Já não vivo eu, agora Ele vive em mim. Foi um sucesso. O transplante que Jesus realizou em mim foi um sucesso, foi um sucesso. Já não vivo eu, agora Ele vive em mim. Já não vivo eu, agora Jesus vive em mim. Creio que não há impossível para o nosso Deus, amém? Vamos nos colocar de pé? Será que você deu para entender essa canção nessa noite? Olha o seu sucesso, é que já não vive mais você, mas é Cristo que vive em ti. Oh, coisa linda! Deus é maravilhoso e Deus está visitando vidas aqui nessa noite. Eu já vi pessoas chorando aqui nessa noite, porque foram tocados pelo Espírito Santo do Senhor, e é isso que tem que acontecer em um culto de libertação, é o Senhor nos libertar até de nós mesmos, dos pensamentos negativos, daquilo que nos tira do propósito do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Pastor José Adão, trazendo a mensagem nessa noite, amém? Quero convidar o Vardão para estar fazendo essa oração. Louvado seja Deus. Já está mais do que abençoado, né? Mas vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, né? Porque Deus venha falar conosco. Aleluias. Eterno e soberano Deus, Pai querido, aqui estamos, Senhor Deus, para que meu Pai esteja ouvindo, Senhor, a Tua palavra, meu Pai. Pai querido, que o Senhor usa, meu Pai querido, Teu servo, Senhor, aqui nesta noite, meu Pai. Pai querido, para estar trazendo, Senhor Deus, a mensagem, Pai, para os nossos corações. E que a Tua palavra, meu Pai, venha ser gratificante, Senhor Deus, para cada um, Pai, aqui nesta noite. Que possa nos trazer renovo, Senhor Deus, transformação, meu Pai, e libertação, Senhor, para aqueles, meu Pai querido, que está no cativo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 32. 32. Deuteronômio. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos da nossa igreja, pela vida do nosso pastor Zé de Carvalho, a pastora Elaine, todos os pastores, companheiros de ministérios obreiros, e pelo privilégio que o Senhor me concede de estar aqui na tribuna nesta noite. Deus que abençoe a evangelista Malvô Divina, a pastora Leamara, a pastora Raquel, a minha irmã Ana Maria, irmã em Cristo e irmã de sangue, e juntos nós vamos caminhando para o céu. Louvado seja Deus. Deuteronômio capítulo 32, eu vou ler alguns versículos e vou pegar outros versículos como referência da minha palavra nesta noite. Se você puder ficar com a Bíblia aberta por alguns minutos, eu vou pegar aqui uns 5 ou 6 versículos a seguir, além da minha leitura, para a gente falar a respeito daquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? O pastor falou sobre a escola dominical. O título da lição, a igreja que se arrisca. Uma das características da igreja que se arrisca é que ela é chamada para viver além da zona de conforto. É uma igreja que é chamada para viver além da zona de conforto. A igreja que vive no palácio, só andando de carrão, não tem nada contra não, irmão. Compra o seu carro. Mas a igreja que vive aí só, né? É claro que Deus providencia viagem, passeio, né? Uma repórter norte-americana chegou diante de Billy Graham uma vez e disse para ele assim: Senhor Billy Graham, o senhor viaja o mundo inteiro e o senhor viaja de avião, e às vezes de avião de primeira classe. Mas Jesus andou de jumentinho. O que o senhor tem para dizer a respeito disso? Ele falou assim: se você me arrumar um jumentinho que me leva para o mundo inteiro, eu vou de jumento. Aí quietou. Né? Pregou em 88 países, o único que teve permissão para entrar na Coreia do Norte e pregar a palavra de Deus na Coreia do Norte.
Então Deus tem essas coisas, né? Mas a igreja ela tem que sair da zona de conforto. Amém? Eu vou ler o versículo 30 do capítulo 31, depois eu vou ler os 5 versículos do capítulo 32. Diz assim o versículo 30 do capítulo 31. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Capítulo 32, versículo 1 diz assim: Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra a palavra da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Amém? Podeis assentar. Quarenta anos se passaram, né? Aqui está a nação de Israel, nas campinas na beira do Rio Jordão, prestes a entrar na terra prometida. A nação de Israel já tinha passado pelo deserto, e ela está de frente do Rio Jordão. Nós sabemos que a nação de Israel poderia ter entrado na terra prometida com 40, 50 dias de viagem, poderia ter entrado. Mas devido a algumas negligências da nação de Israel, diante da obediência a Deus, Deus fez com que eles navegassem e quase que andassem em círculo durante 40 anos no deserto, até que eles entrassem na terra prometida, porque o deserto passou a ser a faculdade de Deus para a nação de Israel, até que eles estivessem preparados para entrar na terra prometida. E aí, aqui está, diante do Rio Jordão, a terra prometida está do outro lado, na campina. Moisés é o antigo legislador, representante de Deus, mas ainda está em atualidade aqui, porque aqui são as últimas palavras dele. Depois ele vai pronunciar um outro discurso, mas praticamente são as suas últimas palavras diante da nação de Israel. Então está aqui os dois legisladores, ou seja, os dois representantes de Deus perante a nação de Israel. Moisés, que está prestes a entregar o cargo, porque Deus chama ele para subir no Monte Nebe, Deus o recolhe, e Josué assume a liderança da nação de Israel e coloca a nação de Israel, louvado seja Deus, na terra prometida. São centenas e milhares de vidas de pessoas que estão nessa campina por essa ocasião aqui. Segundo os estudiosos, cerca de 2,5 milhões de pessoas estão acampadas. Capítulo 1 de Números, só homens de 20 anos de idade para cima é 620, se não me engano. Só de homens de 20 anos para trás, era o número, de 20 anos para cima, era o número israelita que estava acampado. Sem contar as mulheres, sem contar as crianças e sem contar os jovens. Então, só de homens de 20 anos para cima, é mais de 500 mil de pessoas. Se você somar tudo, cerca de 2 milhões a 2 milhões de pessoas estão acampadas. E aí Moisés vai discursar para o povo. E ele vai usar algumas figuras de linguagem para descrever o que Deus é, o que Deus faz e o que Deus pode fazer para o seu povo na face da terra. Moisés vai trazer à memória do povo o que Deus fez para eles, Deus da sua inauguração, ou antes mesmo deles serem chamados como nação. Louvado seja Deus. É a nação, é o povo mais privilegiado na face da terra, porque Deus tira eles com um braço forte, esse grande número de pessoas, e dá a constituição das constituições de toda a história da humanidade. Os 5 primeiros livros é extraordinário em termos de lei, de mandamento, de conduta, a criação. É o povo escolhido para representar Deus perante a face da terra, e Deus dá uma lei perfeita, soberana, majestosa, a qual nós lemos parte dela aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o povo está acampado. Moisés se levanta, junto com Josué do seu lado, seu sucessor, e ele começa então esse discurso: inclina ouvidos, ouça os céus. Ele chama a natureza, os céus, como testemunha da palavra dele. Louvado seja Deus. No versículo 4, Moisés diz assim:
eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fiel e não há nele injustiça, é justo e reto, louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés começa seu discurso descrevendo sobre o caráter de Deus, sobre a índole de Deus, e ele usa a palavra rocha para descrever, louvado seja Deus, o que Deus é. A palavra rocha aqui no hebraico é montanha, ou seja, grande. Está falando do que Deus foi e continua sendo para o povo de Israel: proteção, vigia, guarda, protege o seu povo 24 horas por dia. Deus está dizendo por meio de Moisés, louvado seja o nome do Senhor, que os inimigos da nação de Israel, quando se levantaram durante a caminhada, ele se colocou como uma rocha, como uma montanha, entre a nação de Israel e os seus inimigos. Por isso que a nação de Israel está diante da terra prometida, cantando o hino da vitória e prestes a entrar na terra prometida, louvado seja o nome do Senhor. E aqui é a nação de Israel, e a igreja que é comprada, lavada, remida, transformada, regenerada com o sangue do Cordeiro de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele entra como rocha, como montanha. Você tem um lugar de refúgio, de proteção. O inimigo se levanta, o diabo estende as mãos, mas Deus se levanta para proteger a igreja 24 horas por dia na face da terra. Por isso que o mundo se levanta, o sistema se levanta, os governos se levantam, como nós estamos vendo nos dias atuais, mas a igreja continua caminhando, resiliente, determinada, olhando para cima, o autor e consumador da nossa fé, esperando o dia que a trombeta vai tocar e nós daremos um adeus a essa terra e adentraremos nas mansões celestiais, como a nação de Israel entrou na terra prometida. Você crê nisso? Pode levantar a mão e glorificar a Deus. Rocha, proteção. Rocha é uma montanha, é um aglomerado de montanha de pedras, inabalável, imexível, que passa anos e anos, séculos e séculos, ela está lá do mesmo jeito. Deus está dizendo para a nação de Israel, por meio de Moisés: diz para o meu povo que eu sou inabalável, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles podem confiar em mim, da mesma forma que eu os tirei, guardei, prometi, proteger, dar o melhor, da mesma forma eu vou continuar sendo quando eles entrar na terra prometida, louvado seja o nome do Senhor. Nós é que mudamos de opinião, nós é que mudamos, mas Deus permanece com o seu mesmo amor, com a sua mesma grandeza, com a sua mesma soberania, com a sua mesma santidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, louvado seja o nome do Senhor. Raramante inama shurimikanta ramanayas. Moisés no Monte Horebe, conversando com Deus. Moisés viu a sarça e ele se encanta, e aquilo chama a atenção, e ele se aproxima da sarça, e Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Deus estava dizendo: eu sou diferente de todos os deuses que você conheceu na terra do Egito. Tira a sandália dos teus pés, porque eu não sou Deus dos egípcios, eu sou do Egito, eu sou o Deus diferente de todos os deuses que você viu no Egito. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Aí Moisés disse para ele, Êxodo capítulo 3, quando o meu povo, o povo do Senhor dizer: quem me enviou a eles para tirar eles da terra do Egito, em que nome, o nome que eu falo para eles? Deus disse: diz ao meu povo que eu sou o que sou. E pronto, final. Irmão, é o tetagrama. É o nome impronunciável de Deus pelos rabinos, pelos judeus. Eles não pronunciam o nome de Deus no original. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que sempre fui e continuarei sendo o que eu sou na atualidade. Eu não mudo, sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Segundo os rabinos da antiguidade,
está nas Mishnah, nos Talmud, ou seja, comentários dos grandes rabinos da antiguidade, dentre eles o sábio, Flávio José, que não é rabino, mas é um historiador da nação de Israel. Segundo os estudiosos, diz que quando Moisés chega diante de Faraó no palácio, que Faraó disse: mas qual é o nome do teu Deus que você veio tirar o seu povo aqui da minha presença? Que Moisés pronuncia o nome de Deus diante de Moisés, segundo os rabinos, segundo os comentários da antiguidade, não está na Bíblia, que Moisés cai da cadeira. Cai da sua cadeira e sai rolando dos degraus e cai lá embaixo, só de pronunciar o nome daquele que vive e reina para todo o céu. Aí o Faraó levanta, dá uma balançada e diz, e chama os seus magos, seus estudiosos, diz: procura nos nossos livros, procura nos nossos escritos. Se nós encontramos, se vocês encontram, o nome desse Deus está registrado no nosso livro, porque nós temos centenas e milhares de deuses. Os rabinos, melhor dizendo, os magos, os estudiosos, os escritores que assistiam a Faraó retiraram e ficaram a tarde toda procurando. Quando eles voltam e dizem: nós não encontramos, senhor Faraó. Aí Moisés se dirige a Faraó e diz: como ousa você procurar o nome daquele que vive e reina para toda a eternidade, no meio daqueles que estão mortos? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que te chamou. Louvado seja o nome do Senhor, que te escolheu, e você está nesse deserto, nessa caminhada, mas a Jerusalém celestial está bem ali do outro lado. Louvado seja Deus. A igreja já está na beira do Rio Jordão, espiritualmente falando. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6, assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Porque o pecado é chamado aqui nesse texto como ignorância, como ignorante ou ignorância, pecado do bezerro de ouro e tal. Não é ele teu pai que te adquiriu? Ou seja, Deus foi como um pai zeloso, cuidadoso com aquele povo no deserto. Te fez e te estabeleceu. Versículo 7, lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos das gerações e gerações, pergunta ao teu pai e ele te informará, os teus anciões e eles te dirão. Versículo 8, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens um dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. É lindo esse texto, porque Deus está dizendo para a nação, diz: olha, eu conheço a geografia do planeta que eu fiz, que eu criei. E eu distribuí os reis, as nações, os povos, eu dividi. 2 quilômetros para cá, 3 quilômetros para cá, eu estou conjecturando, 1000 quilômetros para cá, eu fixei a geografia dos reis da terra, dos povos da terra, das nações, e eu escolhi uma terra para o meu povo habitar. Eu dividi a terra em nações, em reinos, mas eu escolhi uma terra, eu dividi. Está lá a terra, quem toca naquele povo? Quem mexe naquele povo? O estado da nação de Israel é menor do que o estado de Goiás. Ninguém mexe. É o povo mais rico do planeta Terra. Só o que tem debaixo do Mar Morto dá para comprar praticamente a metade do planeta Terra. Em ferro, em potássio, em riqueza, para remédio. A Bíblia diz que durante o milênio aquilo lá vai se tornar em riqueza, remédio, vai se tornar... Meu Deus do céu, quem mexe naquele povo? E a igreja? Quem mexe? Quem toca? Há 2000 anos a igreja foi chamada, foi escolhida
foi renovada, foi comprada com o sangue do Cordeiro. Tentaram derrubar a igreja, tentaram barrar a marcha da igreja, perseguir os pais da igreja, perseguir os homens, jogaram na fogueira, jogaram na arena, louvado seja Deus. Policarpo foi queimado vivo. Ele disse, os amigos disse para ele: Policarpo, nega Jesus e confessa o imperador como o Senhor da sua vida. Ele disse: sirvo ao Senhor Jesus Cristo há 90 anos e ele nunca me negou, como agora eu vou negar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a igreja foi chamada para viver além da zona de conforto, como Estevão viveu. Louvado seja Deus. Deus fixou e estabeleceu aquela terra para aquela nação. A casa em que você mora, a casa em que você comprou, a casa que você está orando, lá na eternidade Deus já sabia onde você ia morar. Ele fixou e já sabia que no tempo certo você ia mudar para Goiânia, você ia nascer em Goiânia, você ia morar em Goiânia, ou você ia morar em outro estado e veio para cá. E Deus disse: ele vai comprar no Jardim Guanabara 2, ele vai comprar na rua tal, ele vai morar no João Paulo, ele vai morar no Vale do Sonho, ele vai morar no Guanabara 1, no Guanabara 3, mas na eternidade eu já tinha escolhido o lote da minha serva, a casa da minha serva. É 4 quartos para cá, é 2 quartos para cá, é sala, é cozinha, é área, mas eu escolhi, e o meu servo, a minha serva vai morar lá. A casa em que você mora, o terreno que você comprou, Deus já tinha escolhido para você morar nele na eternidade. Ah, irmão, eu não tenho moro de aluguel. Continua orando, esperando no Senhor, porque nos livros de Jeová já está registrada a tua casa. Versículo 9: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Versículo 10: achou-o numa terra deserta, se referindo ao Egito, num ermo solitário, povoado de urvos, rodeado, e o cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Já viu como o homem, o ser humano, guarda a retina dos seus olhos? Protege ela, porque é através da retina do seu olho que você consegue ter visão. Deus está usando figura de linguagem para descrever como que aquele povo era precioso a ele. Você protege, irmão, aqui, ó, é rápido, pisca, não entra poeira, não entra nada. Se entrar você fecha, né? Assim é Deus com a sua igreja, com o seu povo, na sua casa, irmã, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida sua, no seu ministério. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus guarda, Deus protege. Assim o Senhor os guiou, versículo 12, e não havia com ele Deus estranho. Deus estava dizendo: olha, eu sou o único Deus. Se nós lermos o texto aqui e continuar lendo, Deus vai falar que aquele povo, ao entrar na terra, antes de entrar, eles iam buscar outros deuses, ia sacrificar outros deuses. Deus está dizendo: olha, não houve outro Deus diante de vocês, foi eu que tirei vocês, foi eu que conduzi vocês. E quando vocês entrar lá, quando vocês possuem a terra que emana leite e mel, vocês vão querer buscar outros deuses, vocês vão querer adorar outros deuses. Mas lembre que durante 40 anos não houve Deus estranho, não houve outro Deus. Eu fui o único que os libertou e que os guardou e que os protegeu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo: não quebre a aliança comigo, não quebre a minha aliança que eu tenho com vocês, ô povo, é inquebrável da minha parte, e é inquebrável mesmo, irmão, é inquebrável mesmo, porque Deus continua com a aliança com aquele povo, não como igreja, mas como nação. Ninguém mexe,
Sofre as consequências lá que estão sofrendo e que ainda vão sofrer devido à obediência. Mas como nação ninguém mexe. Porque vai chegar o dia que a igreja vai ser arrebatada. E depois de 7 anos de tribulação, a igreja retornará em glória com aquele que vive e reina para todo sempre. Ele desce no Monte das Oliveiras, coloca os seus pés lá, o monte racha no meio. A igreja está glorificada com ele. E ele vai reinar por 1000 anos. E vai estar lá o seu palácio de governo através da nação de Israel. Ninguém mexe, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém mexe. Assim o Senhor os guiou e não havia com ele Deus estranho. Estou terminando. Ele os fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as mezes do campo, chupar o mel da rocha. Aqui já está descrevendo, louvado seja Deus, aquilo que Deus providenciou no deserto, a comida na rocha, eles assaram mel, Deus, irmão, 40 anos sem entrar em supermercado, sem comprar sapato, sem nada. Segundo os estudiosos, diz que os meninos caminhavam, os meninos de 10 anos cresciam, depois de 15 anos, o sapato também crescia, a sandália também crescia, porque não tinha lugar de comprar sapato. É a providência de Deus para o seu povo, para a sua igreja na face da terra. Filipenses, Paulo disse: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aquilo que for necessário para você continuar vivendo nessa terra, Deus vai enviar para você. Se Deus mandar além daquilo que você imaginava, glorifica Ele, seja grato a Ele. Mas aquilo que for necessário para você viver bem aqui nessa terra, Ele vai mandar para você, louvado seja Deus. 14, coalhada, vacas, cuidado de Deus. Tem um versículo aqui que eu gostaria de ler, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele fez cavalgar sobre os altos da terra. Oh, glórias a Deus. Os irmãos podem glorificar a Deus? Para encerrar, eu quero ver se eu acho um versículo aqui. Ah, versículo 11. A figura da águia aqui é linda, é maravilhosa, para descrever o cuidado de Deus. O versículo 11 diz: como a água desperta a sua ninhada, ou seja, os seus filhotes, e voeja, ou seja, voa sobre eles, por baixo deles, sobre seus filhotes, e estende as suas asas, e tomando-os sobre elas. Assim o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. A figura da água aparece aqui para descrever o cuidado de Deus. Para começar, a águia faz o seu ninho na rocha, na mais alta rocha da onde ela habita. Bom, a visão da água é 3 quilômetros de distância. 3 quilômetros de distância, ela lá de cima do penhasco, ela vê a presa. Ela vê um coelho, ela vê um pássaro que ela quer pegar. E ela sai em velocidade extrema. É uma velocidade que carro nem consegue. Ela sai e vai lá na sua presa. Mas ela faz o seu ninho para criar os seus filhotes lá no penhasco, lá no topo. É o cuidado de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 1, ele diz que em Deus, o nosso Pai, nós habitamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Amém? Você está espiritualmente habitando nas regiões celestiais em Cristo Jesus, louvado seja Deus. É o cuidado de Deus. Ah, louvado seja Deus. A água faz o seu ninho lá em cima para criar os seus filhotes. Lá não chega o predador, lá não chega o devorador, lá não chega ninguém, nem pássaro nenhum chega, porque pássaro não consegue chegar lá em cima. Lá é o lugar só que a água vai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te colocou nesse patamar, irmão. O inimigo tenta te derrubar, tenta te parar, tenta te colocar um entrave na sua vida para você caminhar, mas você está habitando nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Aí, ela cria os seus filhotes, cuida deles. O texto diz que, como a água sai e coloca suas asas sobre os seus filhotes e os traz de volta
para o penhasco, para o ninho. Assim foi Deus. Os seus filhotes, quando a águia, da natureza da águia, os filhotes, quando está prestes a ganhar a liberdade ou voo, a ciência diz que a águia mãe chega e empurra ele com o bico. Empurra, e ele não quer ir. Empurra ele lá de cima do penhasco, modo de ele ganhar as alturas e já começar a caçar. Tem crente que Deus está dizendo, vai, eu já abri a porta. Empurra ele, dá um cutucão nele, e ele não vai. Vai fazer a faculdade, vai preparar para o mercado de trabalho, vai orar, vai buscar a minha presença. Eu tenho uma chamada para você. E Deus está cutucando, Deus está bicando ele, e ele não quer ir. Assim a águia faz com os seus filhotes. Vai, e o filhote não quer. De repente a águia perde a paciência e empurra ele, e ele sai. E a visão da águia é extraordinária, e a águia fica lá de cima olhando. É Deus te olhando lá de cima, olhando o seu caminhar, o seu andar aqui, para onde você está passando. De repente o seu filhote perde a altura e começa a descer. Cansaço, o primeiro voo, o segundo voo. E a águia percebe que o seu filhote está prestes a cair no solo e cair na boca dos lobos do devorador. A ciência, o cientista que estuda o comportamento das águias, diz que elas saem num voo rasante, extraordinário, antes que o seu filhote ganhe o solo e o lobo pega, ela chega e entra debaixo dele, com as asas abertas. Pega ele, sereno, seguro, e traz ele de volta e coloca de novo no ninho. Aleluia. Descanse no Senhor, espera no Senhor. Quando você não dê conta de voar mais alto daquilo que você pensa, e Deus tem um propósito na sua vida, Ele sai em direção ao seu socorro. O inimigo está prestes, o diabo, o mundo, o pecado não vai te derrubar, porque os olhos de Deus, como águia, está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua caminhada. Vamos colocar de pé. Eu já disse aqui, mas alguns irmãos que chegaram aqui na nossa igreja, talvez não ouviram. Vou dizer de novo. Eu tenho um parente que mora em Uberlândia, do lado da minha esposa, a gente vai para lá todo ano. Aí Deus me deu uma visão, que eu estava viajando, mas a minha esposa, para Uberlândia. Fui parado na barreira policial. Essa é a visão. Eu parei assim, o segurança não, policial disse, os seus documentos, por gentileza, nitidamente. Aí eu baixei assim o documento, assim, carrega assim, né? Fui pegar os documentos para entregar ao guarda de trânsito, ao policial. Quando eu abaixei aqui para pegar o documento, que eu olhei para trás, tinha 2 anjos fortes sentados nos 2 bancos de trás. As suas vestimentas salpicavam. Uma hora era azul, uma hora era branca, uma hora era lilás, uma hora era vermelha, uma hora resplandecia, louvado seja Deus. Aí Deus falou no meu coração, disse, esse é o cuidado que eu tenho para você. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são enviados para proteger a igreja 24 horas por dia. Louvado seja. Você não deve pedir nada a anjo, você não deve nem adorar, nem glorificar, e nem dizer, anjo faz isso, anjo. Não. Eles são enviados. Louvados, basta você só orar ao papai, você só orar a Deus, e só pedir proteção. O anjo é enviado por meio da ordem do papai celestial, do Todo-Poderoso, para te proteger 24 horas por dia. Então não se assuste, irmão, se você levantar de madrugada e ir lá no terreiro, lá na área, e você vê uma tocha de fogo diante da sua casa, é o anjo do Senhor, enviado da parte dele, para proteger a sua casa, louvado seja Deus. Amém? Você que nisso pode glorificar a Deus? Vamos orar? Quantos querem orar comigo? Tem alguém que quer vir aqui à frente para receber a oração? Um minutinho. Pode vir. Eu vou orar por você. Não vou descer não, eu vou só estender a mão. Pode vir. Para você, para sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, irmão. Você que ainda não tem casa, pode vir cá, vamos orar. Ué, Deus é o dono do ouro e da prata.
Aleluias. Eu morava na Vila Nova de aluguel. Casado com a minha esposa, eu peguei um papel mais ou menos igual esse, desenhei a minha casa. Fiz um corredor, 2 quartos para cá, a cozinha para cá, o banheiro aqui e a sala aqui. Irmão, a minha casa hoje, depois de 20, 25 anos, é do jeitinho que eu desenhei há 25 anos atrás. Desenha a tua casa, desenha quantos quartos você quer, desenha para lá, banheiro para cá, azulejo para cima, para baixo, desenha. Eu disse, Senhor, eu não sei quando vai chegar, mas eu desenhei a minha casa. Se o Senhor quiser me dar desse jeito, eu quero. Se o Senhor quiser dar melhor, eu quero. Mas eu quero a minha casa. Porque Deus da eternidade, Ele já fixou os termos e já determinou aquilo que é seu. Deus da eternidade. Você crê nisso? Pode louvar a Deus? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos e te exaltamos. Aqui estão os teus filhos, ó Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, vidas, ó Pai, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, se algum dos irmãos quiser descer lá junto com o pastor, louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, papai querido, esses teus filhos. Alguns estão se preparando para o casamento. Alguns, ó Deus, ainda não têm casa própria, Deus. Mas o Senhor conhece, o Senhor é o dono desse Guanabara, o Senhor é o dono desse setor, o Senhor é o dono do Vale do Sonho. Sim, Senhor, o Senhor já deu para crente, não crente, o Senhor já deu para empresário, o Senhor já deu para pessoas que moravam em outro estado, o Senhor deu lugar para morar. Senhor, meu Deus, ali, Senhor, do lado do Jardim Guanabara, melhor dizendo, do lado do Vale do Sonho, está construindo um condomínio de prédio lá, Senhor. Do outro lado tem um setor que começou agora, Pai. Eu quero profetizar, Deus, que os teus filhos, crentes aqui da minha igreja, de outra igreja, vai adquirir um lote lá, ou na Bela Goiânia, ou naquele condomínio, ou naquele outro lote do lado, Deus. Eu quero profetizar o milagre. Eu quero profetizar o Senhor Deus, portas abertas de emprego, de trabalho. Quero profetizar, Senhor, residência própria nesta noite, ó Pai querido. Eu não sei de que jeito, eu não sei. O teu filho, a tua filha está dizendo, não é de que jeito. O meu salário não dá para pagar a prestação. Eu não tenho dinheiro para dar entrada. Deus tem dinheiro, Deus sabe como você vai dar entrada. Deus vai tocar no coração e talvez nem entrada você não vai dar. E a prestação vai cair lá pela metade. Mas Deus é o Deus da providência. Você crê nisso, pode glorificar a Deus. Então Deus abre a porta. Então Deus providencia. Deus também coloca no coração do teu filho e da tua serva que os milagres é para aqueles que crerem, é para aqueles que creem, é para aqueles que confiam, é para aqueles que sabem que Deus é dono de tudo. Deus, não deixa o teu filho, a tua serva, seu Pai querido, desacreditar das promessas do Senhor. Eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor nesta noite? Obrigado, pastor, obrigado às irmãs, Deus que abençoe. Maravilha, meus irmãos. Deus abençoe, pastor José Adão. Glória seja ao nome do Senhor Jesus, para todos sempre. A palavra de Deus nunca volta vazia. As orações dos seus filhos sempre são ouvidas pelo Senhor. Fez muito bem você que veio aqui na frente para receber a oração. E todos nós, você que veio no culto também, eu que estou aqui. Para mim é o privilégio, não existe outro lugar melhor para estar numa quinta-feira do que estar aqui na casa de Deus. Se é verdade, diga glória a Deus. Então marque aí na sua agenda, Senhor, se eu não morrer, daqui para a quinta que vem, eu estarei aqui novamente. Mas pastor, que loucura é essa? Ora, temos que estar sempre pronto, né, meu irmão? Meus irmãos, eu queria falar duas coisas relacionadas à minha pessoa e também uma coisa relacionada ao dízimo. Relacionado ao dízimo primeiro, você sabe que o ato de dizimar é algo que até hoje é um mistério para muita gente. É claro que eu não vou dar estudo agora sobre dízimo, mas ele está incluído em uma das nossas aulas sobre o crescimento da Igreja Assembleia de Deus. E aí eu falo agora sobre a terça-feira. E meus irmãos, vocês nem imaginam o quanto que eu tenho levado a sério esse período que nós estamos fazendo aqui, um estudo sistemático sobre a Igreja Assembleia de Deus. Eu já falei várias vezes, irmão, não é só contar a história da Igreja Assembleia, porque a história é linda, é maravilhosa. Mas é muito mais do que isso. Eu tenho procurado, debaixo de muita oração mesmo, buscar aqueles pontinhos aonde às vezes nós
nós por falta de vigilância, nós paramos de observar, seja nós pastores ou seja a membresia da igreja, aonde nós poderíamos ter, de repente, vigiado um pouco mais, e deixamos ali entrar um elemento estranho, digamos assim, né? E isso tem causado males ao nosso povo. Então, para a gente conseguir vencer um problema, a gente tem que descobrir o problema. Ninguém vai no médico sem saber se que está doente e o que é, né? que ele está sentindo. Então, irmão, vem para a igreja na terça-feira, por favor. Vem para a igreja, já está vindo um bom número de pessoas. Quando não sou eu, é outro pastor abençoado por Deus. Eu creio, se Deus me der vida e saúde até terça que vem, eu vou estar aqui falando um assunto muito importante, com muita clareza. Eu procuro falar com muita clareza, que ninguém vai esquecer que nós tivemos uma temporada aqui falando sobre essa igreja. Além de falar aqui, nós estamos gravando vídeos. Desses vídeos nós queremos depois, mais na frente, fazer isso tornar um livro dessa temporada que nós estamos falando sobre essa bênção que a igreja, a Assembleia de Deus no Brasil. Primeira coisa, né? A outra coisa é que os irmãos marquem, principalmente você que é líder e você que é obreira, marque na sua agenda no dia 30 de setembro. Já faz muito tempo que a gente não faz a reunião administrativa aqui na igreja, porque não tem tido necessidade. Tem conversado com os líderes e tem orado junto, está indo tudo bem. Mas aí Deus tocou no meu coração, se Deus dá vida e saúde para a gente, nós vamos fazer uma reunião aqui no templo, no dia 30 de setembro. Marca essa data, para você que é obreiro ou obreira, os que chegaram, os que estão chegando, nós vamos dar uma recepção especial, vamos fazer um momento especial de oração, de conversação também, né, diálogo, trocar ideia, e procurar cada dia melhorar mais, porque eu falei ontem lá no culto, às vezes a gente acha que está fazendo tudo para Deus, e às vezes a gente não está fazendo nem a metade do que a gente pode e o que a gente precisa fazer. Então, terça-feira não pode faltar, dia 30 de setembro também não pode faltar, porque é um dia muito especial que vai ter uma reunião, talvez a última reunião administrativa desse ano. Irmãos, agora eu volto a falar sobre o dizimar, porque assim, irmão, a primeira coisa que tem que exercitar para dizimar é a mente. Por quê, pastor? Porque se a gente não lembrar, a gente não dizima. Às vezes a gente esquece quanto ganhou, esquece, e a gente, meu Deus do céu, né? Eu esqueço, quando eu vi já, né? Então a mente, a gente tem que falar, Senhor, me dá força para me lembrar de coisas tão importantes. E o segundo passo que eu tenho que exercitar é a minha fé, a fé que Deus me deu. Minha não, é de Deus. A fé que está em nós não é nossa, ela é de Deus, ela pode ir embora, sabia? Muita gente morrendo lá fora porque perdeu a fé. Então, enquanto eu tenho fé, eu tenho que exercitar essa fé, e também, viu? Eu tenho que exercitar essa fé, porque não é fácil. Uma vez que a minha mente me fez lembrar que eu estou trabalhando, eu estou ganhando, e existe uma igreja, existe um campo missionário que precisa dessa minha contribuição, então eu preciso de ter muita coragem para colocar aquela fé em ação. É ou não é verdade? Porque às vezes eu sei que eu tenho que dizimar, mas não tenho coragem. Vou deixar para amanhã, e de repente a gente acostuma ficar sem dizimar, e aí vai 1 mês, 2 meses, não acontece nada de errado, aí fala, está tudo certo. Não, irmão, não está certo. Tudo que Deus falou com a gente está escrito, e o Senhor um dia vai requerer de nós no tribunal dele, com certeza. Então isso aqui que eu estou falando para os irmãos é coisa séria. É tanto que muitos pastores têm que ficar lembrando os irmãos de dizimar. Não é o pastor que tem que lembrar você, é você que tem que lembrar. É uma causa sua, é uma causa minha. Então, Senhor, me lembra de coisas tão importantes quanto contribuir. E depois a última parte é orar, é exercitar a língua. Orar para que Deus faça multiplicar na sua vida e multiplicar também aquele dízimo, que Deus possa abençoar, que a gente, pastor de Carvalho aqui, os pastores, que a gente possa saber administrar bem o que você doa com tanto sacrifício, que a gente possa, né, não ficar fazendo coisa para depois quebrar, né, fazer coisas da nossa mente. Não, Senhor, abençoa que a gente possa fazer o que é o necessário na casa do Senhor. Todos entenderam essa parte? Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar e agradecer a Deus. Convido aqui o pastor João Mendes. Viu, irmãos? Uma parte do que ele vai fazer aqui a partir do dia 30,
Uma parte do que ele vai fazer aqui a partir do dia 30, irmãos, é isso, é oferta. Fica aqui pertinho de mim. É oferta, é dízimo para casa. Por isso ele vai fazer com muito amor. E se você vê um banco torto, se você vê uma teia de aranha, cobra desse homem aqui, porque ele vai fazer com carinho mesmo. Mesmo que ele fique aqui só 3 meses limpando a igreja e fala assim, pastor, não aguentei não. Ele já foi um cuidador da igreja lá de Minaçu, cuidava com carinho. Então, eu acredito que ele vai fazer isso com amor, como parte do seu dízimo, da sua oferta também, aqui na casa de Deus. Por isso nós vamos orar por ele agora no final. E também vamos orar pela irmã Divina Oliveira. Irmã Divina Oliveira, faz assim com a mão. Essa mulher perdeu o seu filho, querido, olha. Perdeu não. Deus levou ele, né, irmã?